Oi pessoal, o que vocês acham de continuarmos nossa viagem pela história dos Jogos Olímpicos? Nesse segundo vídeo sobre o assunto, abordaremos conhecimentos sobre os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Se você já estudou sobre esses jogos, lembra como eles ressurgiram e se desenvolveram até chegar no formato que conhecemos hoje? Bom, independentemente da sua resposta, te convidamos a assistir o nosso vídeo até o final e descobrir muitas respostas interessantes. Então, vem com a gente! No vídeo anterior, vimos como os Jogos Olímpicos da Antiguidade estavam muito ligados às dimensões culturais e religiosas dos gregos. Essa relação de proximidade fazia com que os Jogos gregos também ocupassem um lugar nas práticas de culto aos seus diferentes deuses. Esse foi provavelmente o principal motivo de sua proibição pelo imperador romano Teodósios I. Séculos depois, os Jogos Olímpicos ressurgiram pelas ideias e esforços do barão Pierre de Coubertin em 1894. Ele era francês, de família aristocrática e nasceu em 1º de janeiro de 1863. Se considerava um pedagogo e também apresentava interesse em estudos nas áreas da história e da filosofia. Além disso, era um grande praticante e incentivador das práticas esportivas. Em 1884, iniciou o curso de Direito na Universidade de Sorbonne, mas abandonou no ano seguinte para estudar ciências políticas, na intenção de fortalecer ainda mais sua jornada para fazer ressurgir os Jogos Olímpicos. Sua ideia foi inspirada nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, bem como nos princípios educacionais e esportivos do inglês Thomas Arnold, diretor do Colégio de Rugby. Expôs publicamente sua ideia em 1892 na Universidade de Sorbonne, anunciando um formato modernizado e de caráter internacional. Em 1894, nessa mesma universidade, conseguiu reunir 12 nações representadas por 79 delegados, obtendo por unanimidade a aprovação para reviver as competições olímpicas. Nessa mesma reunião, foi fundado o Comitê Olímpico Internacional, o COI. Principais objetivos e símbolos olímpicos. De modo geral, seus principais objetivos eram estimular o interesse das pessoas pelas práticas de educação física e esportes, criar padrões de jogo baseados na honestidade e no fair play, ou seja, o jogo limpo, promover a paz e o respeito pelo mundo, ressaltar a importância de se buscar uma vida mais saudável por meio dos esportes. Dentro desse contexto dos Jogos Olímpicos, alguns símbolos foram criados na intenção de fortalecer o olimpismo, tendo como princípios a amizade, a compreensão mútua, a igualdade, a solidariedade e o fair play. Os aros, idealizados pelo barão Pierre de Coubertin em 1914, representando a união entre os 5 continentes. É a principal representação gráfica dos Jogos Olímpicos nas cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho, interligados sobre um fundo branco. As bandeiras das nações participantes possuem, no mínimo, a presença de uma dessas cores. A tocha, criada para os Jogos Olímpicos de Berlim, 1936, simboliza a união do passado com o presente, por meio de uma prática que nasceu em Olímpia, onde a chama era acesa pelos primeiros raios de sol do dia. Era acesa alguns meses antes e deveria ser transportada até o local das competições para acender a pira olímpica. A chama carrega uma mensagem de paz e amizade. O hino foi criado pelo compositor grego Spyros Samara, em 1896, com letra do músico grego Kostis Palamas, sendo adotado pelo COI em 1958. É executado em todas as cerimônias olímpicas oficiais durante o hasteamento da bandeira olímpica. As mascotes simbolizam a alegria e a amizade, representando elementos característicos do país ou cidade sede dos Jogos. A primeira mascote olímpica oficial foi o cãozinho Valdi, nos Jogos Olímpicos de Munique de 1972. O lema, criado pelo padre Didon, amigo do barão Pierre de Coubertin, representando a postura que um atleta precisa ter para alcançar seu objetivo com esforço e determinação. As palavras em latim são Citius, Altius, Fortius, que significam o mais rápido, o mais alto, o mais forte. As medalhas,
Essas premiações podem ser de ouro, prata e bronze, sendo entregues respectivamente ao primeiro, segundo e terceiro lugares. Devem ter pelo menos 60 mm de diâmetro e 3 mm de espessura. Além disso, todos os atletas e oficiais que participam dos Jogos Olímpicos recebem uma medalha de participação oferecida pelo comitê organizador da competição. O juramento é um pronunciamento solene e público feito por um atleta em nome de todos os participantes durante a cerimônia de abertura. É realizado desde os Jogos Olímpicos da Antuérpia em 1920. A organização dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Em 1896, o rei Georges da Grécia dizia: "Eu declaro abertos os Jogos da primeira Olimpíada Moderna." A partir daquela primeira edição, os Jogos Olímpicos passaram a ser realizados em diferentes países a cada 4 anos. O processo de escolha da cidade-sede começa com a inscrição das candidaturas perante o COI. Cada cidade deve apresentar um documento contendo os planos a serem cumpridos, caso seja escolhida para sediar os Jogos. A segunda fase requer apresentar um detalhamento desse plano inicial, seguido de uma observação local das cidades candidatas. Em seguida, é realizada uma votação pelos membros do COI e o resultado é divulgado em um evento formal. Com relação à organização e funcionamento, há também outros 3 eventos distintos dos Jogos Olímpicos de Verão. Jogos Olímpicos de Inverno. Representa a competição que reúne diversos esportes de inverno praticados no gelo e na neve, sendo também realizada a cada 4 anos. Essa competição foi realizada pela primeira vez na chamada Semana Internacional de Desportos de Inverno, em 1924, e que depois passaria a ser reconhecida como os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno. A cidade francesa de Chamonix foi a primeira escolhida para sediar o evento, que durou 12 dias e contou com a presença de 258 atletas de 14 nações europeias, além dos Estados Unidos e Canadá. Jogos Paralímpicos. Representam o maior evento esportivo mundial envolvendo atletas com deficiências físicas, de mobilidade, amputações, cegueira ou paralisia cerebral e mentais. Em 1960, foram realizados pela primeira vez na cidade de Roma, na Itália, tendo sua origem nos chamados Jogos de Stoke Mandeville, na Inglaterra. Os Jogos Olímpicos da Juventude representam um desdobramento dos Jogos Olímpicos tradicionais, porém só é permitida a participação de atletas com idade entre 15 e 17 anos. São realizados a cada 4 anos, entre edições da mesma estação, verão ou inverno. Sua primeira edição ocorreu na cidade de Singapura em 2010. A ideia foi criada pelo austríaco Johann Rosenhoff em 1998 e aprovada pelo COI em 2007. E você, está gostando de ampliar os seus conhecimentos sobre os Jogos Olímpicos? Diz aqui nos comentários. Desafios da participação feminina nos primeiros Jogos Olímpicos. A participação das mulheres nos Jogos Olímpicos da Era Moderna permaneceu proibida. Nas Olimpíadas de Atenas de 1896, por exemplo, as mulheres participaram apenas como espectadoras. Porém, a grega Stamata Reviti realizou o percurso da maratona fora do estádio, no dia seguinte à prova masculina, em resposta à proibição feminina nas modalidades olímpicas. Os Jogos Olímpicos de Paris, em 1900, foram marcados pelo movimento liberalista. O COI, devido a problemas na organização e controle do programa dos Jogos, permitiu a participação feminina. Esse fato ocorreu de maneira extraoficial em algumas provas como golfe e tênis, por serem considerados belos e não haver risco de contato físico. Nos Jogos de St. Louis, em 1904, foi inserido o arco e flecha, além da ginástica como demonstração. Por sua vez, nos Jogos de Londres, em 1908, as provas eram tênis, patinação no gelo e arco e flecha. Na modalidade barco à vela, as equipes eram mistas, sendo as mulheres do time esposas dos atletas. Em Estocolmo, 1912, foi permitida a natação. Em 1917, uma iniciativa da francesa Alice Meliard fortaleceu os esforços para superar aqueles obstáculos. Ela criou a Federação Esportiva Feminina Internacional, a FEF, a qual supervisionava recordes, estabelecia regras e promovia o esporte feminino.
Nessa perspectiva, a integração feminina nas modalidades esportivas olímpicas continuava sendo ampliada gradativamente. Por exemplo, em 1920, na Antuérpia, Bélgica, foi incluído o salto ornamental. No ano de 1924, em Paris, na França, foi inserida a esgrima. Em Amsterdã, na Holanda, em 1928, foram inseridas as modalidades ginástica e atletismo, este último com 5 provas. Um fato ocorrido nessa edição dos Jogos Olímpicos mostrou que ainda havia resistência e preconceito sobre a participação feminina. Algumas mulheres desmaiaram ao final da prova dos 800 metros, fato que fortaleceu o argumento de excluir atletas femininas devido à sua suposta incapacidade física. Nas Olimpíadas de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1932, não foi realizada a prova dos 800 metros, provavelmente pelas insinuações feitas na edição anterior. Nos Jogos de Berlim, Alemanha, em 1936, as mulheres foram incluídas oficialmente como atletas olímpicas. A FEF foi dissolvida, pois conquistou o seu objetivo. A partir dessas primeiras lutas, as mulheres foram se fortalecendo cada vez mais e gradativamente continuaram a ocupar mais espaços no âmbito dos Jogos Olímpicos. E chegamos ao final desse nosso vídeo de hoje. Se você gostou e quer assistir mais vídeos com temáticas sobre Jogos Olímpicos, diz pra gente aqui nos comentários. Assim, poderemos trazer para você muitos outros conhecimentos para que possamos estudar, aprender e compartilhar ainda mais. Além disso, se inscreva no canal e deixe o seu like. Valeu, pessoal, obrigado pela sua audiência e até a próxima!